Olá, irmãos, graça e paz, que Deus nos abençoe nesse dia com a compreensão da Sua palavra. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero, em mais uma oportunidade, compartilhar com você de uma santa porção da palavra de Deus, que ela possa edificar a sua vida, transformar a sua alma, te aproximar mais de Deus. O texto que nós leremos hoje é 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, nós leremos do versículo 13 ao 18. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. O tema da nossa meditação é O Rei está voltando. O Rei está voltando. Tema esse que é título de um hino cristão bastante famoso. Diz assim a palavra de Deus: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com eles. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Desde o surgimento do cristianismo e a ascensão de Jesus, a glória onde ele se encontra sentado à destra do Pai, Jesus sempre deixou claro para os seus discípulos que aquilo era um até breve, era uma despedida, mas já com reencontro marcado. Uma das certezas que o cristianismo sempre deixou claro, ciente a todos, é que este Jesus, que partiu, que está na glória ao lado do Pai, retornará a este mundo para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que foram resgatados do pecado, aqueles que foram redimidos, lavados e remidos pelo seu sangue, aqueles que formam a sua igreja. E que Jesus, tendo morrido, ressuscitado ao terceiro dia, venceu a morte, e todos aqueles que creem em Jesus Cristo também experimentarão essa ressurreição gloriosa. Esta é uma certeza e uma convicção que o cristianismo sempre deixou patente. Nós cremos na ressurreição. Foi por isso que Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. João 11, versículo 28. Cremos que Deus o ressuscitou dos mortos e que Ele está sentado à destra do Pai e que Ele retornará a este mundo. Por isso vivemos nessa expectativa do retorno de Cristo a este mundo para buscar a sua igreja. É por isso que Paulo começa dizendo aos Tessalonicenses, acerca dos que dormem. Aqui ele está fazendo alusão àqueles que morreram em Jesus Cristo, que morreram crendo em Jesus em vida, porque a Bíblia diz que após a morte vem o juízo. Nós não oramos pelos mortos, não nos preocupamos com aqueles que já morreram, porque esses estão entregues ao juízo de Deus, já não é de nossa competência nem de nossa alçada. Mas nós que estamos vivos, precisamos nos consolar que aqueles que partiram em Jesus Cristo estão guardados em Deus e serão ressuscitados para a glória eterna naquele dia. Por isso que ele diz: tendo esta certeza, não podemos nos entristecer como aqueles que não têm esperança, porque não somos ímpios, somos crentes em Jesus Cristo, somos crentes naquele que venceu a morte e foi feito a primícia dos que dormem, o primogênito dentre os mortos. Por isso, nos consolamos com esta certeza. Se você perdeu um ente querido, crente em Jesus Cristo, que partiu deste mundo, creia que você o reencontrará na glória. Deus o ressuscitará no último dia e ele estará novamente em um corpo glorificado junto a você. Se você vive neste mundo sem esperança, longe de Deus, sem salvação, esta palavra não é para você.
porque você vai ressuscitar sim, mas uma ressurreição de vergonha, uma ressurreição para comparecer diante do tribunal de Cristo e ser sim sentenciado à perdição eterna, a qual a Bíblia chama de inferno, que é a eterna separação de Deus. Será lançado em um local onde há pranto e ranger de dentes. É isso que a Bíblia diz. Não há meias palavras. Por mais que isso pareça te chocar, essa é a realidade daqueles que negligenciam e rejeitam a palavra da salvação. Por isso que Paulo nesse texto deixa claro para aqueles que morrem em Cristo: não se entristeçam, não se entristeçam, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aqueles que dormiram no Senhor também ressuscitarão. De forma que nós, os que estamos vivos, de maneira alguma precederemos os que estão mortos. Aqui ele mostra a ordem dos acontecimentos. Primeiro, Cristo no seu retorno ressuscitará aqueles que morreram em Cristo. Segundo, nós os que estivermos vivos, e aqui é lindo, o apóstolo Paulo se inclui como todo cristão deve se incluir, porque vivemos nessa expectativa, vivemos nessa dimensão, seremos transformados. O que quer dizer isso? O corpo que nós temos, pecaminoso, que provou do pecado, corruptível, que está suscetível à morte, aqueles que estiverem vivos no retorno de Jesus terão seus corpos transformados. Num abrir e piscar de olho, receberemos corpos semelhantes ao de Jesus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, passamos por esse processo de glorificação. Receberemos corpos semelhantes ao de Jesus. Corpos que não provaram do pecado. Corpos que não estão mais sujeitos à doença, ao sofrimento, à dor, à tristeza, porque são corpos semelhantes ao de Jesus. E receberemos corpos porque habitaremos no novo céu e na nova terra. Não seremos anjos. Não seremos apenas espíritos, como algumas religiões ensinam. O cristianismo sempre acreditou na ressurreição corpórea daqueles que morrem em Cristo Jesus. Nós cremos que a morte não é o final. A morte abre a porta de uma dimensão gloriosa para os crentes em Jesus. Em sua vida aqui na terra, Jesus contou a parábola do rico e Lázaro. Ambos morreram. O rico abriu seus olhos em tormento no inferno, sofrendo de tal forma que ele pediu a Lázaro que mandasse alguém que tocasse o seu dedo em água e tocasse sua língua para que trouxesse algum tipo de alívio. Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, símbolo do paraíso para os judeus. Ele estava sendo consolado por Deus. Estava em paz, estava sereno, estava tranquilo, gozando das bem-aventuranças que Deus tem para aqueles que creram em seu Filho Jesus. Esta é a separação que toda a humanidade enfrentará naquele dia. Aqueles que creram em Jesus Cristo, que viveram a vida de obediência, de fidelidade, Deus, próprio Jesus, dirá para eles: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqueles que andarem em rebeldia ao Evangelho de Jesus Cristo, a estes o Senhor dirá: ide, malditos, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O mesmo Jesus que pregou o amor, que ensinou a verdade, que pregou a paz, disse essas palavras. O mesmo Evangelho que fala que Deus amou ao homem, amou ao mundo, amou a humanidade, fala que aqueles que rejeitaram esta verdade, este Evangelho, já estão condenados, porquanto não creem no unigênito Filho de Deus. Isso é o Evangelho de Jesus. É por isso que a igreja clama que os crentes estão na esquina, convidando os pecadores a ouvir esta mensagem. É por isso que volta e meia alguém bate na sua porta para lhe comunicar esta verdade. Paulo termina dizendo aos crentes: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Todos que perdemos em Jesus Cristo estão junto do Pai, serão ressuscitados naquele dia. Console seu coração com esta verdade. Conforte seu coração sabendo que aqueles que partiram deste mundo em aliança com Deus, Deus o ressuscitará para uma união gloriosa e eterna, e nós nos reencontraremos nos céus. Que Deus nos abençoe e nos conforte com este ensino em nome de Jesus.